saiu uma pesquisa Atlas, que tem sido o instituto que tem acertado bastante. Acertou na Argentina, acertou aqui no Brasil, na última eleição presidencial. Lembram que todo mundo dizia que o Lula ia ter uma vantagem maior no primeiro turno e a Atlas dava uma vantagem pequena? E foi o que aconteceu, né? Ganhou por uma margem pequena. Vamos ver os números? Eleição municipal no Brasil. Nós separamos alguns números da pesquisa Atlas Intel, divulgada no dia 31 de dezembro. São Paulo, para quem está nos acompanhando, vale a pena olhar agora para a tela. Temos aí na tela pesquisa de intenção de voto. Primeiro turno, Guilherme Boulos sai com uma posição bastante consistente. Ele tem 29,5% das intenções de voto, quase 30% Boulos. Em segundo, Ricardo Nunes, atual prefeito, é do MDB, com 18%. E o Ricardo Salles, que é do PL, é aquele ministro do meio ambiente, o antiministro, porque ele era contra o meio ambiente, mas o Ricardo Salles, bolsonarista, com 17,6%. Tabata Amaral, do PSB, do partido do Alckmin, 6,2%, e o Kim Kataguiri, do MBL, com 5,3%. Mostra a consistência do Boulos e mostra como a luta na direita vai ser grande, porque o Nunes quer o apoio do Bolsonaro e uma parte do bolsonarismo diz não, vamos lançar o Ricardo Salles, que é puro sangue bolsonarista. O Ricardo Nunes fica ali no meio do caminho. Então, o Boulos quase certo que estará no segundo turno, com o apoio do Lula. Ele que é do PSOL, mas terá o apoio do PT na eleição. E segundo turno, se tiver um segundo turno, aqui está o quadrinho, um pouco pequenininha a letra aqui, mas eu vou dar uma traduzida para vocês. Guilherme Boulos contra o Ricardo Salles. O Boulos leva vantagem por 37-31. E se ficar o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, contra o Boulos? Aí a situação é um pouquinho mais complicada para o Boulos. É o quarto cenário aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Boulos 33,8 e o Nunes 37. Então, leve vantagem para o Ricardo Nunes. O que isso aqui mostra? Que para o Boulos é melhor enfrentar um bolsonarista raiz, o Ricardo Salles, porque o bolsonarismo tem rejeição na capital paulista. No estado, não, mas na capital paulista tem rejeição. Então, para o Boulos é até melhor se ele enfrentar o Ricardo Salles num segundo turno. É o cenário de hoje. Vamos ver, falta campanha, falta combinar com os eleitores de São Paulo que ainda não estão pensando nisso. Mas é um cenário que a Atlas Intel nos traz nesse início de 2024. Aí temos imagens do Boulos, deputado federal. Bom, São Paulo, maior cidade brasileira, cenário importante. Boulos certamente vai ao segundo turno. Vamos para o Rio de Janeiro, berço do bolsonarismo. Como é que está o quadro no Rio de Janeiro? Atual prefeito Eduardo Paes, que é do PSD, é um homem de centro, moderado, mas não é bolsonarista, é inimigo do bolsonarismo. Eduardo Paes é o favorito no Rio, tem 36,2% dos votos. O Ramagem, bolsonarista, um delegado da Polícia Federal, que é do PL, está 19%. E o Tarcísio Mota, olha, me surpreende o índice do Tarcísio Mota, do PSOL, 17,8% dos votos. Ele está empatado com o Ramagem. Em quarto lugar, Ottoni de Paula, que é bolsonarista, mas está com uma candidatura à parte aqui, com 6,9%. O que eu acho que vai acontecer? O Ottoni e o Ramagem devem se blocar, e aí o Ramagem deve ficar forte para tentar ir para o segundo turno contra o Eduardo Paes. E o Tarcísio Mota vai ter um papel fundamental no Rio de Janeiro. A Atlas não fez simulação de segundo turno, pelo menos que eu tenha visto. No caso do Rio de Janeiro, Eduardo Paes favorito, mas não vai ter vida fácil, porque o bolsonarismo é forte no Rio. E o Tarcísio Mota, do PSOL, vai correr em raia própria e no segundo turno, se ele não for ao segundo turno, vai ter um papel decisivo, inclusive pode puxar o governo Paes, um segundo mandato, um pouquinho mais, para um lado um pouquinho mais progressista, mas aqui é um cenário bastante prévio também. Rio de Janeiro, vamos para a próxima. Temos mais uma capital importante, Belo Horizonte. Aqui, olha, como Minas mudou, hein? Favoritismo lá em Belo Horizonte é para um bolsonarista, Bruno Engler, com 31%. Mas me surpreende também o deputado Rogério Correia, o deputado que está tantas vezes aqui nas nossas redes, participando dos programas nos canais progressistas, deputado dos mais combativos do PT. É o segundo colocado com 21%, e ele nunca concorreu, nunca teve um papel assim para cargo executivo. Mostra que é competitivo e que tem chance. Rogério Correia em segundo, Mauro Tramonte em terceiro, Carlos Viana, que é um jornalista, fazia programa policial lá em Belo Horizonte, atualmente é senador, com 7%. Fuad Noman, que é o atual prefeito de Belo Horizonte, tem 5%. E a Duda Salabert
com 2,9%. Eu acho que Duda e Rogério Corrêa devem chegar a algum tipo de entendimento. Essa pesquisa Atlas está diferente de outras que mostram a Duda com muito mais força em Belo Horizonte. Aqui me chama a atenção, está bastante diferente de outras pesquisas que eu já vi do quadro em Belo Horizonte. Vamos para a próxima. Salvador. Salvador, aí é lavada, hein? O atual prefeito Bruno Reis, que é no partido de centro-direita, é ligado ao ACM Neto, é o atual prefeito, 51,9%, ganharia no primeiro turno o Bruno Reis lá em Salvador. Vamos tocar adiante, mais uma capital importante no Nordeste, Fortaleza. Aqui é importante a gente olhar, aqui é um cenário super conflagrado, porque em Fortaleza você tem o tal do capitão Wagner, que é um extremista, é aquele policial bolsonarista, tentou ser governador, perdeu por pouco. Ele é favorito para prefeito de Fortaleza hoje, com 28%. Em segundo lugar, o atual prefeito Sarto, que é do PDT, tem 25%. O Sarto é ligado ao Ciro Gomes. Então você tem aqui, em primeiro lugar, um direitista, bolsonarista, em segundo, o Sarto, que é do PDT do Ciro. Só que o PT vem forte, porque o PT tem um governador e tem uma tradição de chegada em Fortaleza e no Ceará. O Evandro Leitão é o candidato do PT, tem 14%. Vamos lembrar que lá no Ceará, o atual governador do Ceará saiu ali com 2%, né, do PT e depois deu uma arrancada incrível e ganhou a eleição. Então, é uma eleição, eu acho que vai dar PT contra Capitão Wagner. E o Sarto tende a encolher e o PT vai chegar para disputar com o Capitão Wagner lá em Fortaleza. Então, a gente vê que o país está com essa divisão PT e extrema-direita, mas em alguns estados, em algumas capitais, há espaço para forças intermediárias. É o caso do Eduardo Paes, principalmente no Rio de Janeiro, em aliança com o PT, e é o caso também de Salvador, onde o candidato do ACM Neto, que não é bolsonarista, é favorito para ganhar hoje a eleição na principal capital do Nordeste, que é Salvador, ex-capital brasileira, inclusive, né, na época colonial. Bom, essa era a passada que eu queria dar aqui nos números das eleições municipais. Nós vamos seguir acompanhando todo esse tema durante 2024, e então é importante, porque é uma prévia do que pode acontecer em 2026. Se o Boulos ganhar em São Paulo com o apoio do Lula, isso cacifa muito o Lula para 2026. Se o Bolsonaro tiver vitórias importantes nas capitais, ele também se cacifa. A questão é, as capitais do Sul, como Curitiba e Florianópolis, é normal que fiquem com o bolsonarismo. Infelizmente, as grandes cidades do Sul. No Centro-Oeste também é normal que fiquem com o bolsonarismo. Aonde que o jogo se decide? Nas capitais como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador. Se o bolsonarismo avançar nestas capitais, aí ele fica mais forte para 2026. Se o Lula, seja com candidatos do PT, seja com candidatos moderados, conseguir travar o avanço do bolsonarismo nas capitais, aí o jogo fica ainda mais favorável ao Lula, principalmente se ele conseguir avançar na economia.